Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege e guarda, governa e ilumina. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia e Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, boa tarde a todos. Então, hoje, a princípio, nós teremos a última aula antes desse breve recesso aí do mês de julho. Eu ainda estou na dúvida se faremos uma aula na próxima sexta-feira, porque hoje eu terei que encerrar um pouquinho mais cedo. Minha esposa até já me mandou uma mensagem aqui, que eu tenho que estar às 6h15 em casa,
porque os meus filhos têm uma festa, mais velhos, eu vou ter que ficar com a nossa caçula em casa. Então, como esse é um tema muito importante, eu não queria dar com pressa. Então, talvez, se houver, assim, se não houver problemas, assim, de não ter nenhum aluno disponível, eu estaria disposto a dar uma aula no dia 14, porque eu só vou viajar, os meus filhos só estarão de férias mesmo no dia 15. Eu só vou viajar no dia 17, então dia 14 eu estou disponível para dar aula. Não teria problema para mim. Hoje eu acho que vai ficar um pouquinho corrido para dar esse tema, mas aí depois eu coloco lá no grupo. A ideia é concluir então as catequeses sobre Deus Pai, né, a primeira pessoa da Santíssima Trindade. E aí na primeira sexta-feira de agosto nós iniciaríamos as catequeses sobre a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui no parágrafo 385 do Catecismo da Igreja Católica, tá? É a partir dele que nós começaremos a aula de hoje. Então, eu já coloquei lá no grupo, a aula de hoje é sobre a queda dos anjos e dos homens, né, no pecado original. Então, é do parágrafo 385 ao parágrafo 421. E é fundamental que vocês leiam em casa, tá? Não deixem de ler em casa. E também aproveitem esse recesso para ouvirem as aulas que vocês perderam, tá? Temos aqui alunos que chegaram no meio, né? O Fernando está vindo hoje pela primeira vez, está vindo já com uma camisa herética, né, do Flamengo, sinal que precisa se converter, né, como todos nós. Você também chegou a 2 aulas, né? O senhor também veio hoje pela segunda vez. Então é fundamental que vocês recuperem as aulas que vocês perderam. Eu imagino que essa seja a 10ª aula, 9ª, 10ª aula talvez, e quase todas já estão lá no YouTube. O áudio, né, das aulas. Então é fundamental que vocês ouçam o que vocês perderam, porque o conteúdo é insubstituível, tá? Então, e não deixem de ler também no catecismo. Tenham esse hábito também de ler sempre as passagens. Tiver qualquer dúvida é só falar. E também eu vou mandar no grupo o formulário de inscrição que tem que ser preenchido para a catequese, que ele fica lá na descrição do grupo, o formulário de inscrição e o link do YouTube. Os dois ficam lá na inscrição do grupo. Mas vamos então aqui no parágrafo 385 do Catecismo. Essa é uma aula que normalmente eu acompanho a aula pelo compêndio, mas essa aula em especial eu gosto de acompanhá-la pelo Catecismo. Ela está muito bem explicada no Catecismo. No compêndio é das perguntas 7.3 a 7.8. Mas vamos aqui no Catecismo, no parágrafo 385, é o parágrafo 7, a queda. Deus é infinitamente bom e todas as suas obras são boas. Todavia, ninguém escapa à experiência do sofrimento, dos males existentes na natureza, que aparecem ligados às limitações próprias das criaturas e, sobretudo, à questão do mal moral. Esses males a gente já aprendeu na última aula, na última ou na penúltima? Foi na penúltima. Esses males existentes na natureza que aparecem
ligados às limitações próprias das criaturas são os males físicos, né? E o mal moral é o pecado, né? Então tem que saber diferenciar o mal físico do mal moral. O catecismo explica isso anteriormente. De onde vem o mal? Eu perguntava de onde vem o mal e não encontrava saída, diz Santo Agostinho. Sua própria busca sofrida não encontrará saída a não ser em sua conversão ao Deus vivo. Efetivamente, o mistério da iniquidade, 2 Tessalonicenses 2,7, só se explica à luz do mistério da piedade. A revelação do amor divino em Cristo manifestou ao mesmo tempo a extensão do mal e a superabundância da graça. Precisamos, pois, abordar a questão da origem do mal, fixando o olhar de nossa fé naquele que somente Ele é o vencedor do mal. É claro que é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu mandei para vocês uma homilia do Padre Paulo que eu até pedi para vocês ouvirem, né? Que eu já tinha mandado uma das pregações seletas do Padre Paulo, em que ele fala dessa questão por que Deus permite os males, né? E ele fala muito dessa questão, né? Que Deus só permite o mal porque desse mal Ele pode tirar um bem maior, né? Essa é uma verdade da nossa fé, que inclusive o catecismo salienta isso quando ele vai falar do mistério, esse mistério da iniquidade, né? Por que Deus permite o mal, né? Especialmente o mal moral, né? Por que Deus permite o pecado, né? E essa aula sobre o pecado é uma aula que eu diria existencial, né? É uma aula que a gente tem que olhar especialmente para os nossos próprios corações, né? É uma aula em que a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos, né? E ela tá subdividida em 4 itens, né? Vocês vão ver ali o númerozinho, o catecismo, né? Está subdividido em 4 itens, né? O primeiro é onde o pecado abundou, a graça superabundou, que é uma expressão da carta aos Romanos, né? Essa citação aqui do capítulo 5 da carta aos Romanos, né? Que é Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas o primeiro item é justamente a realidade do pecado, né? O pecado, antes de tudo, é algo que a gente encontra na realidade, né? E na realidade das nossas vidas, né? O convite que eu faço a vocês é que vocês olhem para o espelho, né? Com todo o respeito. Pode ser que vocês já estejam na santidade, né? Que eu seja o único pecador da sala, né? Pode ser. Que vocês já estejam aí nas altas moradas, né? Na 7ª morada, para usar a doutrina espiritual de Santa Teresa de Ávila, né? Que comparava a alma com um castelo interior e falava do crescimento espiritual como essas moradas que nós temos dentro do castelo, né? Por isso é que ela falava de crescer nas moradas, né? Até a 7ª morada, que era o ápice da vida espiritual. Por isso é que a sua obra se chama Castelo Interior Moradas, né? Mas supondo que vocês estão no mesmo patamar que eu, para falar como o Bruno Henrique do Flamengo, né? Que fala que o Flamengo está em outro patamar, né? Mas supondo que vocês estão no mesmo patamar que eu, que são iniciantes na vida espiritual, que são pobres pecadores como eu, então quando nós olhamos para nós mesmos, né? Quando nós olhamos para o espelho,
nós vemos uma grande miséria, né? Nós vemos as nossas imperfeições, nós vemos a nossa impaciência, a nossa miséria, a nossa fraqueza diante do menor, né, dos dissabores, né, da vida, né, do menor dos sofrimentos, como nós já ficamos suscetíveis, né, tentados a pecar, tentados a fazer o mal, né? Então, o primeiro item é justamente isso, né, que o catecismo vai falar, do pecado como uma realidade, como algo que não pode ser negado, como muitos fazem hoje, né? Hoje muitos negam o óbvio, né? Como fala Chesterton, né? Chegará o tempo em que muitos dirão que a grama, chegará o tempo em que nós teremos que provar que a grama é verde, né? E esses tempos já chegaram, me parece. O pecado está presente na história do homem. Seria inútil tentar ignorá-lo ou dar a esta realidade obscura outros nomes. Para tentarmos compreender o que é o pecado, é preciso, antes de tudo, reconhecer a ligação profunda do homem com Deus, pois fora desta relação, o mal do pecado não é desmascarado em sua verdadeira identidade de recusa e de oposição a Deus, embora continue a pesar sobre a vida do homem e sobre a história. A realidade do pecado, e mais particularmente a do pecado das origens, só é entendida à luz da revelação divina. Sem o conhecimento de Deus que ela nos dá, não se pode reconhecer com clareza o pecado, e somos tentados a explicá-lo unicamente como falta de crescimento, como fraqueza psicológica, como um erro, como consequência inevitável de uma estrutura social inadequada e etc. Somente à luz do desígnio de Deus sobre o homem compreende-se que o pecado é um abuso da liberdade que Deus dá às pessoas criadas para que possam amá-lo e amar-se mutuamente. Então vejam que é justamente aquilo que a gente encontra hoje, né? Como as pessoas têm essa visão, né? De explicar, né, os problemas, os ditos problemas sociais à luz justamente dessas falsas razões. Isso acontece muito dentro da igreja até, né? Falta de crescimento, fraqueza psicológica, erros, né? Simplesmente erros, uma palavra geral, né? E essa última, então, é muito comum, consequência inevitável de uma estrutura social inadequada, né? Ou de um sistema, né? É a vítima, né? A vítima do sistema, né? Quem aqui já não ouviu, né? Aqueles homens violentos, né? Que são justificados, né? Como vítimas de um sistema injusto, né? Então vejam que o pecado deixou de ser visto, né, como uma realidade, e muitas vezes dentro da própria igreja, né? Pensemos em realidades como a própria campanha da fraternidade que acontece todos os anos, né? Como esta campanha e tantas outras realidades passam ao largo, né, de realidades fundamentais como o pecado e a necessidade de conversão. E o pecado como aquilo que é o pecado, uma ofensa a Deus, um abuso da liberdade que Deus nos dá, mas objetivamente uma ofensa a Deus, né? E o pecado como a raiz, né, concreta, né, de todos os problemas sociais.
É muito importante que falemos dos problemas da sociedade, né, dos problemas sociais, é fundamental que falemos deles, mas se nós não falarmos dos problemas sociais, da sua verdadeira origem, que é o pecado, que é a ofensa a Deus, né, a falta de fé, a falta de amor a Deus, né, um defeito na relação essencial dos homens com Deus, né, nada se resolverá, né? Então, vejam como é importantíssima essa catequese a respeito do pecado original. Qualquer pessoa que se dedique à política, independentemente do grau, né, tem que ter uma visão muito correta dessa matéria. E a gente vai chegar lá, né? Como é que um político, alguém que supostamente vai lutar pelo bem comum de uma sociedade, vai ignorar a raiz de todo e qualquer problema social, que é o pecado, né? Vai lutar por uma suposta melhora da sociedade, sem compreender a raiz primeira e última de todo e qualquer problema social. Mas é fundamental, então, que cheguemos à raiz da raiz, né? Que é o pecado original. E o Catecismo, então, no segundo item, ele vai colocar o pecado original como uma verdade essencial da fé. Vejam que, então, aqui está muito claro que não há discussão. Quem nega o pecado original incorre em heresia. É verdade de fé. Não se trata de algo que pode ser, não se trata de uma hipótese teológica, não se trata de algo que possa ser questionado. E mais uma vez, para além da verdade de fé, também é algo constatável quando nós olhamos para os nossos próprios corações. Para quem é pai, né, também, o pecado original é algo constatável nos filhos, né? Os nossos filhos atingem a idade da razão por volta de 7 anos, né? E nós vemos o pecado nos nossos filhos antes que eles sejam capazes de pecar, né? Porque nós somente pecamos efetivamente quando atingimos a idade da razão. Mas é evidente o pecado, entre aspas, né? A desordem, o mal, poderíamos dizer, né? Esse rastro do mal nos nossos filhos muito antes da idade da razão, né? O egoísmo, a inveja, o ciúme, as contendas. Então, são traços, né, do mal, do pecado, que nós vemos nas crianças com a mais tenra idade. Então, com isso nós constatamos o pecado original neles. E em crianças já batizadas, poderíamos dizer. Crianças batizadas quando estavam no colo, né? Bebês de colo, recém-nascidos. Então, vejamos aqui no parágrafo 388, o pecado original, uma verdade essencial da fé. Com o progresso da revelação, é esclarecida também a realidade do pecado. Embora o povo de Deus do Antigo Testamento tenha conhecido a dor da condição humana à luz da história da queda narrada no Gênesis, não era capaz de entender o significado último desta história, que só se manifesta plenamente à luz da morte e ressurreição de Jesus Cristo. É preciso conhecer a Cristo como fonte da graça, para conhecer Adão como fonte do pecado. É o Espírito Paráclito enviado por Cristo ressuscitado que acusará o mundo em relação ao pecado, João 16:8, ao revelar aquele que é o Redentor do mundo.
A doutrina do pecado original é, por assim dizer, o reverso da boa notícia pela qual Jesus é o Salvador de todos os homens, de que todos têm necessidade da salvação e de que a salvação é oferecida a todos graças a Cristo. A igreja que tem o senso de Cristo sabe perfeitamente que não se pode atentar contra a revelação do pecado original sem atentar contra o mistério de Cristo. Então é evidente, né? Se eu nego a realidade do pecado original, por que Deus se fez homem para vir nos salvar? Isso é algo óbvio, né? Se nós não estávamos em pecado e destinados à condenação eterna no inferno, por que Deus se fez homem? Por que nosso Senhor Jesus Cristo encarnou no ventre de Nossa Senhora, viveu entre nós, mais do que isso, sofreu, deu a sua vida por nós, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus para nos salvar, enviou o Espírito Santo? Por que isso, né? Então, é como diz o catecismo, negar o pecado original, além de ser a negação de uma verdade de fé, significa, consequentemente, negar o próprio mistério da redenção, o mistério da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que acontece muito hoje, né? Quando, muito mal comparando, quando nós vemos todo esse ambiente desse falso ecumenismo, desse falso diálogo interreligioso, né? De alguma forma, nega-se também a redenção, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. Se todas as religiões são iguais, se todas as religiões salvam, por que nosso Senhor Jesus Cristo se fez homem, né? Por que Ele fundou a Santa Igreja Católica? Por que Ele disse que todos deviam crer nele? Por que Ele disse que todos deviam entrar na igreja, entrar no seu corpo, que é a Santa Igreja Católica? Não faz o menor sentido. Então é evidente que esse falso ecumenismo, esse falso diálogo interreligioso não vem de Deus, é claro. E aí o último ponto desse item 1, para ler o relato da queda, que é o que eu coloquei aqui em cima, é o capítulo 3 do livro do Gênesis. O relato da queda, Gênesis 3, utiliza uma linguagem feita de imagens, porém expõe um acontecimento primordial, um fato, que ocorreu no início da história do homem. Então vejam que é um fato histórico. A revelação nos dá a certeza de fé que toda a história humana está marcada pelo pecado original, cometido livremente por nossos primeiros pais. Então, vamos ler aqui o relato do pecado original e depois a gente segue, porque o próximo item vai falar da queda dos anjos, né? Vamos lá no capítulo 3 do livro do Gênesis. Gênesis 3, de 1 a 24. Gênesis, capítulo 3, versículos 1 a 24. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele,
nem o tocareis, para que não morrais. Ó não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Tive medo porque estou nu e ocultei-me. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Terias tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto, e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rastos sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Disse também a mulher: multiplicarei os sofrimentos de teu parto. Darás à luz com dores, teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sob o seu domínio. E disse em seguida ao homem: porque ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e pó te hás de tornar. Adão pôs à sua mulher o nome de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de peles e os vestiu. E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida, e o coma e vive eternamente. O Senhor Deus expulsou-o do jardim do Éden, para que ele cultivasse a terra de onde tinha sido tirado. E expulsou-o e colocou-o ao oriente do jardim do Éden, querubins armados de uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Então essa é a narrativa, né, da queda, no capítulo 3 do livro do Gênesis. E aí o catecismo, antes de retomar, né, a queda do homem, ele vai falar da queda dos anjos, né, que não está diretamente narrada na Escritura. A gente vai ver que ela tem duas passagens especialmente que fazem breves referências a ela, né?
Ela é assim, tem breves referências à queda dos anjos na Escritura. Quem quiser assim ter de alguma forma um livro que fale de uma maneira um pouco mais longa da queda dos anjos, tem um exorcista. Agora me foge se ele é um padre exorcista ou se ele é simplesmente um teólogo especializado em demonologia. É um padre espanhol, se eu não me engano o nome dele é José Antônio Fortea. Eu posso botar no grupo depois. É História do Mundo dos Anjos o nome do livro. É um livro que fala assim em forma de narrativa. É um esforço teológico na realidade, ali não é revelação, evidentemente. Mas eu tenho esse livro e achei bem interessante a forma que o padre narra a criação dos anjos, né? Ele narra a criação e a queda, né? É História do Mundo dos Anjos, se eu não me engano o nome do livro. Eu vou procurá-lo. Na época, assim, há muitos anos atrás, eu comprei na livraria ali da Canção Nova, que tinha ali perto da Rio Branco, no centro do Rio. Mas não é difícil de encontrar, não. Eu não me lembro agora qual é a editora, mas era uma editora, eu não sei se é a Cleofas, é uma editora dessas. Eu vou ver se eu acho e coloco no grupo. É José Antônio Fortea, é um padre espanhol especializado em demonologia. E ele faz um esforço teológico para falar da criação dos anjos, que nós vimos na semana passada, e da queda. Então vamos ler aqui o que o Catecismo fala da queda dos anjos, que de alguma maneira eu coloco aqui o livro do Apocalipse, porque dentro daquela visão da mulher, lá no capítulo 12 do livro do Apocalipse, há alguma referência à queda dos anjos, a gente vai ler daqui a pouco. Por trás da opção de desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que por inveja os faz cair na morte. A Escritura e a tradição da Igreja veem neste ser um anjo destronado, chamado Satanás ou Diabo, que no caso era Lúcifer, né? Um anjo de luz, né? Aí decaído se tornou Satanás ou Diabo. A Igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus. Com efeito, o diabo e outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Isso é uma definição do Quarto Concílio de Latrão, realizado em 1215. É bom sempre vocês, especialmente quando estiverem estudando em casa, sempre vocês olharem o rodapé. Se tiverem dúvidas, vocês podem falar comigo. A Escritura fala de um pecado desses anjos. Esta queda consiste na opção livre desses espíritos criados que rejeitaram radical e irrevogavelmente Deus e seu reino. Há um reflexo dessa rebelião nas palavras do tentador ditas a nossos primeiros pais: e sereis como deuses. E sereis como Deus. O diabo é pecador desde o princípio, 1 João 3,8, pai da mentira, João 8,44. Então a primeira passagem a gente pode até ler, está lá no rodapé, a segunda carta de Pedro 2, versículo 4. Vale o comentário que, diferentemente de nós, homens, os anjos são criaturas muito superiores, né? E eles têm um intelecto muito superior. Por isso é que, quando eles pecaram, né? O padre Fortea, até no seu livro, ele vai falar de um tempo, né? Um tempo que eles tiveram para decidir, né, de que lado eles ficariam, né? Isso tem, claro, debate teológico, né? Outros já falam de uma decisão, né, como está aqui, de uma decisão irrevogável, né? Alguns já talvez digam que seja uma decisão imediata, mas o padre Fortea, no livro, ele vai falar de um tempo em que Deus se revelou para os anjos, né?
E mesmo quando os anjos caíram em pecado, eles ainda tiveram um tempo para se arrepender, né? Isso é claro que isso tem margem para debate teológico, né? E, em geral, prevalece a doutrina de Santo Tomás de Aquino, e é justamente por isso que ele é chamado de doutor angélico, porque a doutrina dele a respeito dos anjos, em geral, é a que prevalece. Por isso é que ele tem essa alcunha de doutor angélico, né? Então, na segunda epístola, né, na segunda carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 4, vejam que é só um versículo. São Pedro vai fazer uma breve referência a essa queda dos anjos. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os precipitou nos abismos tenebrosos do inferno, onde os reserva para o julgamento. Então, essa é a referência. O que eu dizia é que, diferentemente de nós, que pecamos e nos arrependemos, né? Muitas vezes nós reincidimos no pecado e nos arrependemos. Os anjos não. Os anjos, eles, como têm um intelecto muito superior, eles não se arrependem, né? Por isso é que não há perdão para os demônios, né? Não adianta vocês... eu vou rezar aqui, eu vou lucrar uma indulgência para Lúcifer se arrepender. Não adianta vocês fazerem isso. Vai ser perda de tempo, porque não se trata de um defeito da misericórdia, evidentemente, do amor de Deus. Evidentemente, Deus ama Lúcifer e os seus demônios, né? Deus ama Satanás e os seus demônios, todos os anjos decaídos. Eles é que não se arrependem, eles é que odeiam. Inclusive, quanto mais Deus os ama, mais eles odeiam a Deus. É isso que fala no parágrafo 393. O caráter irrevogável de sua opção, e não uma deficiência da infinita misericórdia divina, faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não existe arrependimento para eles depois da queda, como não existe para os homens após a morte. Essa é uma citação de São João Damasceno na sua obra-prima, De Fide Ortodoxa. Ela até foi publicada por um centro, um instituto da Liga Cristo Rei, que é o Instituto Santo Atanásio. Essa obra foi publicada aqui no Brasil. A Escritura atesta a influência nefasta daquele que Jesus chama de assassino desde o começo, João 8,44, o qual chegou até a tentar desviar Jesus da missão recebida do Pai. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, 1 João 3, versículo 8. A mais grave dessas obras, devido às suas consequências, foi a sedução mentirosa que induziu o homem a desobedecer a Deus. Então, os dois pecados angélicos, né? Como o demônio não tem corpo, né? Evidentemente que ele não comete os mesmos pecados que nós cometemos, né? O demônio ele é um anjo decaído, né? Nós vimos na última aula que o anjo, né? Isso também já houve debate teológico na igreja. Não sei dizer se essa doutrina é dogma de fé, imagino que não, por mais que o catecismo ele tenha aderido à doutrina de Santo Tomás, que diz que os anjos sejam puros espíritos, né? Mas justamente por não terem corpo, né, vamos assumir esta doutrina como a correta, que é a doutrina de Santo Tomás. Eles não cometem, por exemplo, o pecado da gula, da luxúria. Então, os pecados angélicos, por excelência, digamos assim, excelência com muitas aspas na palavra, são a soberba e a inveja. Foi a soberba, que fez com que o Lúcifer se revoltasse contra Deus. O Padre Paulo até... Tomara que vocês, para o bem da alma de vocês, tomara que vocês ouçam aquelas homilias que eu mando para vocês diariamente lá no grupo. Aquilo ali também é catequese, tá, gente?
Quem entrou há pouco tempo no grupo não viu o meu testemunho choroso lá. Não foi choroso porque foi mensagem, né? Mas teve um dia lá que eu terminei uma homilia com os olhos marejados e eu escrevi lá elogiando o Padre Paulo. Aquilo ali é catequese, tá? Aquelas homilias que eu mando fazem parte da catequese, então é importantíssimo que vocês peguem o hábito. Tem uma pregação seleta dessa semana que o Padre Paulo ele fala, tem mais de uma, se eu não me engano, que ele fala dessa revolta de Lúcifer, né? O primeiro motivo da soberba, né, de Lúcifer foi quando ele tomou conhecimento dos planos de Deus para o homem, né? Quando ele soube que Deus se faria homem, não anjo, né? Quando ele soube que nosso Senhor, né, o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, para salvar os homens, porque Lúcifer, ele é o maior dos anjos, né? Era o maior dos anjos, né? Eu falei na aula sobre os anjos, na aula passada, que há 9 hierarquias angélicas, né? Ele estava lá no topo, na 9ª hierarquia sozinho, né? Ele estava sozinho na hierarquia mais alta, sozinho. E quando ele viu que Deus se faria homem, ele já começou, né, a se revoltar. E quando ele viu que uma mulher seria superior a ele, que ele teria que servir uma mulher, que no caso evidentemente é Nossa Senhora, ele se revoltou contra estas duas realidades, né? Então o pecado dos anjos contra Deus, né, é a soberba e também é a inveja dos homens, né? E que evidente é um pecado contra Deus também, né? A inveja é essa tristeza pelo bem do outro, né? Eu me entristeço pelo bem do outro, né? O outro, eu sou botafoguense, né? Eu sou líder do Brasileiro, aí vocês estão tristes, né? Você é flamenguista, você está, sei lá, 9, 8 pontos atrás de mim, você fica triste com isso, isso é inveja, né? Ou se eu que fui eliminado da Copa do Brasil, eu vi lá você jogou essa semana e eu não joguei, eu ficasse triste por conta disso, isso seria inveja também. Então a inveja é isso. Então é isso que os demônios têm dos homens, né? A tristeza pelo bem. Então é a inveja que fez com que o demônio tentasse o homem a cair em pecado. Então os pecados angélicos por excelência são a soberba e a inveja. Esses foram os pecados motivadores, digamos assim. Primeiro, claro, a soberba, né, da queda dos anjos. E aí o parágrafo 395 vai ser mais animador no seguinte sentido, né? O poder de Satanás, entretanto, não é infinito. Ele não passa de uma criatura poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas sempre criatura. Não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. Embora Satanás atue no mundo por ódio contra Deus e seu reino em Jesus Cristo, embora a sua ação cause graves danos de natureza espiritual e indiretamente até de natureza física, para cada homem e para a sociedade, esta ação é permitida pela divina providência, que com vigor e doçura dirige a história do homem e do mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, mas sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Então é aquela mesma verdade, né?
Deus só permite o mal se desse mal Ele puder tirar um bem maior. Isto também se aplica, evidentemente, à ação dos demônios no mundo. Vamos aqui a esta passagem, então, do Apocalipse, Apocalipse 12, de 1 a 18, que aí vocês verão. Talvez eu nem precise ler até o versículo 18, porque o objetivo é falar da queda dos anjos, né? Há uma referência à queda dos anjos nessa passagem. Apocalipse 12, a partir do versículo a partir do versículo 1. Quando se fala aqui de São Miguel Arcanjo, né? E dessa batalha no céu, a batalha, é uma referência também a essa batalha que houve, né, quando Lúcifer e os seus demônios se revoltaram contra Deus. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Varria com sua cauda uma terça parte das estrelas do céu e as atirou à terra. Então, aqui já é uma possível referência à queda dos anjos. Esse dragão é uma referência a Satanás, logo adiante falará, a Lúcifer, né? Também conhecido como o diabo, como Satanás. E essa terça parte das estrelas do céu possivelmente é uma referência a uma terça parte dos anjos que caiu, né, em pecado, né? Ou seja, uma terça parte, né, um terço dos anjos se corrompeu, né, caiu em pecado. Então também uma atestação de que o bem está em maioria, né? São 2/3, né? Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro, para aí ser sustentada por 1260 dias. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Então vejam aqui a referência, né, a essa batalha, né, a essa batalha na queda, né, dos anjos, né, e como não houve lugar no céu para eles, né, fica subentendido que é justamente a queda inicial, né, que é a queda quando eles se revoltaram contra Deus, e não uma batalha no fim da história, né? De alguma forma os acontecimentos se misturam, né, nessa passagem, né, do capítulo 12. É só para que vocês vejam que essa queda dos anjos ela é misteriosa, né, e não há uma referência clara dela na Escritura, né? São essas duas passagens que de alguma maneira já mencionam a queda dos anjos para nós. E aí nós chegamos no item 3, a gente não vai conseguir terminar, mas
a gente consegue falar algo do pecado original. A liberdade posta à prova, né? É o parágrafo 396, né? Então, vamos começar então a falar do que é o pecado original, né? Para que nós compreendamos bem a realidade do pecado original e quais são as implicações práticas, né, desse conhecimento, né? Quais são os frutos espirituais que nós podemos tirar, né, do conhecimento dessa doutrina para as nossas vidas? Esse é o ponto principal. Eu sempre falo, né, para vocês em cada aula, quais são os frutos espirituais que nós podemos tirar concretamente para as nossas vidas. A liberdade posta à prova. Deus criou o homem à sua imagem e o constituiu em sua amizade. Criatura espiritual, o homem só pode viver esta amizade como livre submissão a Deus. É isto que expressa a proibição feita ao homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dele comeres, com certeza morrerás. Gênesis 2,17. A árvore do conhecimento do bem e do mal evoca simbolicamente o limite intransponível que o homem, como criatura, deve livremente reconhecer e respeitar como confiança. O homem depende do Criador, está submetido às leis da criação e às normas morais que regem o uso da liberdade. O primeiro pecado do homem. O homem, tentado pelo diabo, deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador. E aí vocês vão ver que tem muitas referências bíblicas. Depois vocês podem, o conselho que eu dou é que vocês estudem em casa. Aqui não dá para fazer isso porque as minhas aulas já são longas, né? Se eu fizesse isso aqui, ia ter uma semana de aula. Mas eu recomendo que quando vocês estudarem em casa, vocês abram a Bíblia e vejam o rodapé com o catecismo, porque tem muitas referências de cada versículo, né? E o catecismo ele vai pegando cada versículo e vocês vão ver que é muito rico, né? A descrição, né, das consequências, por exemplo, do pecado. E são realmente citações de versículo a versículo. O homem tentado pelo diabo deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador. E, abusando de sua liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus. Nisto consistiu o primeiro pecado do homem. Todo pecado daí em diante será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança em sua bondade. Então, de fato, esse também é pecado original, porque ele, de alguma forma, está na raiz de todos os outros pecados, por mais que esse não seja o único ponto, mas aquela palavra da serpente para Eva: vocês serão como Deus, né? Esse fator, né, está na raiz de todos os pecados, o ser como Deus, o querer ser como Deus. Isto está na raiz de todo e qualquer pecado. Em todo e qualquer pecado que nós cometemos está esta soberba, esta idolatria, né? Que nós poderíamos chamar também da filáusia, né? Que é este amor desordenado por nós mesmos, né? O querer ser como Deus. Neste pecado, o homem preferiu a si mesmo e não a Deus. Com isso, menosprezou a Deus. Optou por si mesmo contra Deus, contrariando as exigências de seu estado de criatura e, consequentemente, de seu próprio bem.
constituído em estado de santidade. Olha que interessante, o homem estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus na glória. Pela sedução do diabo, quis ser como Deus, mas sem Deus, e antepondo-se a Deus, não segundo Deus. Então o problema não era querer ser como Deus. Isso é uma citação de São Máximo Confessor, se vocês olharem lá embaixo, que é um dos padres da igreja. O problema não foi querer ser como Deus, porque esse já é o nosso destino eterno. No céu, nós somos chamados a ser eternamente como Deus, participarmos da vida divina. Mas o problema é você querer ser como Deus sem Deus e contra Deus. Nós temos que querer ser como Deus graças a Deus, unidos a Ele eternamente. A Escritura mostra as consequências dramáticas desta primeira desobediência. Aí é que vem a citação de cada versículo. Adão e Eva perdem de imediato a graça da santidade original, que é aquilo que a gente leu na Escritura. Tem medo deste Deus, do qual fizeram uma falsa imagem, a de um Deus enciumado de suas prerrogativas. A harmonia na qual estavam, estabelecida graças à justiça original, está destruída. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo é rompido. Então, a primeira desordem que é estabelecida na relação com Deus. Eles passam a ter vergonha, medo de Deus e uma visão errada de Deus. Eles passam a ver Deus como um inimigo. Depois a harmonia que é quebrada é a harmonia com eles mesmos. Então vejam que amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo por amor a Deus. Então amar a Deus, depois amar a si mesmo e o próximo. Então primeiro rompeu-se a harmonia no amor a Deus, depois na harmonia consigo mesmo. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo é rompido. Então, o corpo passou a dominar a alma, que não é o correto. A alma tem que dominar o corpo. E depois a harmonia com o próximo, que no caso era entre o homem e a mulher. A união entre o homem e a mulher é submetida a tensões, né? A guerra entre os sexos começou aqui. Suas relações serão marcadas pela cupidez e pela dominação. Então aqui já começou o machismo e o feminismo, já começa aqui no Gênesis. Aí depois a harmonia com a criação está rompida. A criação visível tornou-se para o homem estranha e hostil. Então a relação do homem com a criação que era ordenada já era leve, né? Era muito mais harmônica, né? A própria relação do homem com aquele ambiente, né? Então as pessoas hoje falam da dificuldade com o ambiente como se fosse um problema do século XX, do século XXI. Isso começa no Gênesis, tudo começa ali com o pecado original. Por causa do homem, a criação está submetida à servidão da corrupção. Até a corrupção começou, estranhamente não foi com o Partido dos Trabalhadores, foi aqui no Gênesis também, com o pecado original. Enfim, se realizará a consequência explicitamente anunciada para o caso de desobediência. O homem voltará ao pó do qual é formado, a morte entra na história da humanidade. Então, aqui, esse parágrafo 400 e o 399 falam de todas as consequências, citando cada um dos versículos em que isso é citado. Por isso é que eu falo que é tão precioso se vocês
pegarem em casa com a Bíblia do lado e irem consultando, porque vocês vão ver ali cada versículo. E depois ainda vai falar do que acontece depois na história da salvação. A partir do primeiro pecado, uma verdadeira invasão do pecado inunda o mundo. O padre Paulo até fala isso numa homilia dessa semana. O fratricídio cometido por Caim contra Abel, a primeira morte da história, não foi uma morte natural, foi um assassinato de um irmão contra o outro. Os dois filhos, de Adão e Eva, Caim mata Abel. A corrupção universal em decorrência do pecado, que é a história lá de Noé. Então, só vocês olharem o rodapé, que é o capítulo 6 do Gênesis, vai falar da história de Noé. Na história de Israel, o pecado se manifesta frequentemente e, sobretudo, como infidelidade ao Deus da aliança e como transgressão da lei de Moisés. Mesmo após a redenção de Cristo, o pecado se manifesta de muitas maneiras entre os cristãos. Então vejam que é algo que também continua depois de Nosso Senhor na história da igreja. A Escritura e a tradição da igreja não cessam de recordar a presença e a universalidade do pecado na história do homem. E aí tem uma citação muito boa aqui de um documento do Concílio Vaticano II chamado Gaudium et Spes, que vai dizer o seguinte: o que nos é manifestado pela revelação divina concorda com a própria experiência. De fato, o homem, olhando para seu coração, descobre-se também inclinado ao mal e mergulhado em múltiplos males, que não podem provir de seu Criador, que é bom. Muitas vezes, recusando-se a reconhecer Deus como seu princípio, o homem destruiu a devida ordem em relação ao fim último e, ao mesmo tempo, toda a sua harmonia consigo mesmo, com os outros homens e com as coisas criadas. Então vejam, é uma desordem geral, primeiro com Deus, depois consigo mesmo, amor a Deus, amor ordenado por si mesmo, que é essa a ordem: primeiro eu amo a Deus, primeiro eu amo a mim mesmo de maneira ordenada, depois eu amo o próximo e também as coisas criadas, a criação. Tudo isso se desordenou com o pecado original. E aí a gente continua na próxima aula. Eu decidi dar aula então na próxima sexta para a gente terminar essa parte. E eu tenho uma parte da aula passada que eu tenho que terminar também, que fala justamente da relação do homem com a mulher, mas aí de uma forma positiva, antes do pecado. Tem algumas coisas que eu fiquei de falar e não falei, eu tenho que ler o compêndio também. Então, assim, se tiver uma alma disposta a vir semana que vem, eu estarei aqui. Eu só não virei se eu ficar sozinho, aí eu não venho. Eu não estou tão maluco assim, mas estou maluco, mas não é esse ponto. Vamos rezar então uma Ave Maria para entregar os frutos da aula para Deus, e a gente continua na sexta que vem, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia e Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Até a próxima aula. Fiquem com Deus.